Oi, gente, bom dia. Bom dia ou boa noite, enfim, né? Eu tô gravando de dia, mas acho que vocês vão estar assistindo de noite no horário da nossa aula. Gente, espero que todo mundo esteja bem, né? Todo mundo esteja em casa, lavando as mãos e acessando o mudo. Pessoal, eu vou tentar não me alongar muito para vocês não ficarem com sono, não ser chato para vocês, né? Então, o que eu quis falar um pouquinho sobre esse texto que a gente viu da Ellen Wood, sobre as origens agrárias do capitalismo, né? Nesse texto, a Ellen Wood ela vai desconstruir aquela ideia de que o capitalismo está diretamente vinculado às cidades, que ele surgiu porque teve um aumento da compra e venda de produtos, um aumento do lucro, e isso traz a ideia de que o capitalismo sempre existiu, desde sempre. Isso pra gente em história não existe, não tem sempre existiu. E aí, a partir dessa ideia que ela desconstrói, que ela vai falar das origens agrárias do capitalismo. Gente, o que ela coloca aqui? Eu tenho uma colinha do lado porque eu também tô me sentindo estranha gravando o vídeo. Ela vai falar que esse capitalismo ele tem um lugar e uma data específica para surgir. Que lugar é esse? É a Inglaterra do século XVII. E que Inglaterra é essa? É aquela Inglaterra que vocês viram nos primeiros textos, que ela é absolutista, né? Que ela é uma Inglaterra onde esse absolutismo ele se sustenta por um conflito de classes entre alguns setores da nobreza, né? Aquela nobreza mais alta que tem mais privilégios, e alguns setores do terceiro estado, que a gente viu que, apesar de estar dividida nessas classes, essas classes não são homogêneas entre si. E esse setor do terceiro estado, né? Que setor é esse que vai impulsionar esse capitalismo? É aquela propriedade de terra onde o Jobson até usou essa expressão, eu não gosto muito, mas ele fala de agricultores progressistas, né? Quem são esses agricultores? São proprietários de terra que passam a explorar mais essa terra. Só que essa origem do capitalismo em si, ela não está ligada só ao modo de produção, só à parte econômica. Ela traz uma transformação nas relações sociais. Por quê? Antes desse capitalismo, a gente tinha uma divisão entre produtores e apropriadores. Só que como é que essa apropriação acontecia? Esses apropriadores, eles usavam de meios extraeconômicos. O que são esses meios extraeconômicos? É o que o Marx fala, que são meios jurídicos, militares e políticos. Por quê? Porque essa apropriação ela acontece pela coerção. E não se vocês lembrarem aquele esquema que eu fiz, que ele era cíclico, do absolutismo, onde o rei ele tinha arrecadação de tributos para manter a máquina burocrática e depois para manter a arrecadação de tributos de novo. E a arrecadação de tributos para manter o monopólio da violência, que são as forças militares, e depois arrecadar tributos novamente, a gente percebe essa apropriação aqui, como essa apropriação está se dando antes do capitalismo. Isso na Europa feudal. Em outras sociedades, a gente também vê essa apropriação entre apropriadores e produtores por meios extraeconômicos. Aí de novo eu vou falar do filminho bonitinho para vocês, que é o Pachamama, né? Ótimo para assistir em tempos de quarentena. Por quê? Né? Lá dá pra gente ver como no mundo inca ocorria essa apropriação, tanto por parte dos incas com os agricultores, quanto depois por parte dos espanhóis. Bom, gente, nesse momento, antes desse advento do capitalismo, tem mercado? Tem. Só que esse mercado ele é bem simplista. Ele é pautado em vender barato e comprar mais caro. Ele não tem aquelas leis sistêmicas que o Marx chama, que a gente tem no mercado hoje. Que leis são essas? A ideia da competitividade, do acúmulo e do lucro. Tem o lucro nesse primeiro momento de mercado? Tem, mas ele é só por venda, compra e venda. Ele é bem simplista, não tem uma competitividade. A compra e venda ela não é pautada numa grande acumulação. Bom, então esse capital, qual vai ser a principal diferença nessas transformações das relações sociais? Depois do advento desse capitalismo que acontece na Inglaterra do século XVII, né? Essas apropriações elas vão passar a ocorrer por meios somente econômicos. Então, esse capital, esse mercado, ele vai gerar uma relação de dependência entre o capital e o trabalhador. Por quê? Nesse mercado capitalista, tudo que a gente faz, vou olhar de novo a minha cola aqui, tudo que a gente faz é uma mercadoria. Então, a nossa força de trabalho também é uma mercadoria. E a gente depende do mercado para vender essa mercadoria.
O capitalista, ele precisa do mercado para comprar força de trabalho e meios de produção, mas ele também precisa desse mercado para ele poder vender as suas mercadorias e gerar lucro. No caso da Inglaterra do século XVII, como é que passam a dar essas transformações? A gente tem uma tensão entre aquela nobreza, que tem os meios extra-econômicos de se apropriar da produção dos camponeses, e a gente tem os senhores de terra, que vão passar a ter meios econômicos, e esses meios vão ficar cada vez mais fortes. Que meios econômicos são esses? Eles estão todos ligados à terra, que é uma grande propriedade. Então, o que eles passam a fazer, esses senhores? Eles passam a arrendar a terra e começam a exigir produtividade dos arrendatários. Essa exigência de produtividade vai dar origem ao termo melhoramento. Se vocês repararem assim, qualquer notícia da parte da área agrícola, a gente escuta muito falar em melhoramento genético de sementes, melhoramento agrícola. O que é isso? É uma maneira de aumentar a produtividade da terra. Nesse momento, não tem grandes inovações tecnológicas, mas são medidas simples, principalmente pensando em aumentar a produtividade, né? É a ideia de eu plantar não uma semente sem germinar, mas uma semente germinada porque ela vai me gerar mais algum tipo de produto, batata, por exemplo, né? Então, esse aumento da produtividade é o que vai dar origem à ideia de propriedade capitalista. Porque esse melhoramento, e aí a Ellen Wood ela vai discorrer isso como um conceito, e aí de novo a importância que eu sempre repito para vocês, né? Da gente pensar os conceitos, pensar eles quanto históricos, né? Que eles vão tendo uma evolução. É diferente a palavra melhoramento usada num contexto e depois melhoramento usada nesse século XVII da Inglaterra. Porque nesse século XVII da Inglaterra, esse melhoramento é o que vai dar origem à propriedade capitalista. Porque é a partir disso que muitos juristas vão justificar a expropriação da terra dos camponeses ou daqueles arrendatários que não tinham produtividade. O meio mais emblemático dessa expropriação são os enclosures ou os cercamentos, quando esses grandes proprietários expulsavam a população camponesa para passar a criar ovelhas. Então, esse enclosure, ele não é só a privatização da terra coletiva, né? Aquela terra que era daquela comunidade, mas ele também é uma extinção do direito comunal, daquele direito de costumes, onde naquela determinada região eu tinha uma terra, eu plantava, então eu costumeiramente tinha o direito de usufruir daquela terra. Então, é a partir desse momento onde eu tenho uma alta produtividade de alimentos, porque esses senhores de terra passam a explorar mais essa terra, que surge esse capitalismo que a Ellen Wood chama de capitalismo agrário. E aí ela vai encerrar o texto com uma questão bem assim, intrigante, né? Ela fala, o capitalismo agrário é agrário? Desculpa, o capitalismo agrário é capitalista? Por que ela fala isso? Se a gente for pensar o conceito de capitalismo do Marx, ele exige que tenha uma proletarização da mão de obra, né? E essa proletarização ela ocorre em massa. Nesse momento da Inglaterra, não tem essa proletarização em massa. Mas esse mercado ele está sendo regido pelas leis de mercado, que são três: competitividade, lucro, e qual que é a outra que me deu branco aqui? E o acúmulo, né? Competitividade, lucro e o acúmulo. Mas também nesse momento a gente tem uma tríade, que é o que ela também fala que é a tríade do Marx. O que é essa tríade? É a renda, o lucro e o salário. Por quê? O senhor de terra, ele vive de renda, o arrendatário, ele vive de lucro e o camponês, o trabalhador, ele vive de salário. Gente, eu acho que é isso, espero não ter sido muito chato, né? E 8 horas a gente tem o nosso chat. Qualquer coisa que vocês precisarem no horário da aula, eu vou estar sempre online, né? Então vocês podem me perguntar, podem tirar dúvidas. E no chat tentem fazer essas conexões entre os dois textos, tanto os da Revolução Inglesa, né? Que eram o do Jobson e do Mondaini, quanto esse da Ellen Wood, porque essas coisas, aquela transformação política da Revolução Inglesa, ela tá ligada a essa transformação econômica que dá origem a esse capitalismo agrário. E acho que é só.